Olá, amadinhos, amadinhas, uma boa noite a todos vocês. Espero que todos vocês estejam com muita paz e saúde. E o resto a gente corre atrás. Sem paz, sem saúde, nós não temos nada, não é? Bom, esse vídeo, ele vai ficar um vídeo no intervalo dos últimos 2 signos que falta eu fazer, né? Os 2 últimos signos que faltam fazer é o signo de Áries e Peixes. Provavelmente eu irei fazer amanhã, tá? Eu não sei, tenho muitas pessoas novas aqui no meu canal que entraram este mês, então talvez vocês não saibam que se fosse para mim escolher uma religião, eu seria kardecista, porque eu gosto muito do kardecismo, né? E dos ensinamentos dele. O meu livro de cabeceira é o Evangelho segundo o Espiritismo. Estou pensando muito, eu quero que vocês até comentem abaixo desse vídeo. Antigamente eu fazia vídeos falando, né, lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque é uma religião, eu não frequento lugar nenhum, mas se alguém me perguntasse qual a minha religião, o que eu escolheria o kardecismo, porque eu consegui entender muitas coisas através da espiritualidade, inclusive quando eu desenvolvi a minha mediunidade. Eu comecei a desenvolver minha mediunidade através da mesa branca no kardecismo. Foi lá que eu comecei a sentir as primeiras sensações físicas no nosso corpo da Terra. Então, através dos estudos do kardecismo, eu comecei a desenvolver minha mediunidade lá, e foi muito forte, muito mesmo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ia num centro aonde eu não ia para desenvolver nada, eu ia para tomar passe. E aí eu sentei na mesa e eu comecei a sentir as vibrações. E eu sentia que eu não tinha o controle das minhas mãos. Parecia que meus pés também eu não tinha, sabe? É uma sensação que quem é kardecista sabe do que eu estou falando. Quem desenvolveu a mediunidade através do kardecismo. Então, assim, eu ia não para desenvolver, mas para tomar passe, porque eu sempre acreditei na espiritualidade, no passe espiritual, em cirurgia espiritual. Então, quando eu sentava na mesa, eu sentia a presença, porque eu sou médium sensitiva também, eu sinto muito quando eu adentro num lugar, né? E sinto as energias das pessoas e dos lugares, né? Então, quando eu sentava ali, eu sentia que eu não estava sozinha, mas não porque eu tinha um mentor ou um anjo, seja lá, porque naquela época eu não tinha nem ideia, mas eu sentia que eu tinha espíritos de luz ali naquele lugar. E aí eu fechava os olhos naturalmente, porque não sei, a minha intuição dizia que era para mim me concentrar no que eu estava escutando das pessoas e os médiuns. E foi aí nesses momentos que aqui tem médiuns de tudo quanto é jeito dentro do kardecismo. Tem um médium que vê, tem um médium da fala, psicofonia, né? Tem várias, né? Se você quiser, você pega o livro dos espíritos, que lá eles respondem tudo isso com melhor empoderamento do que eu, porque eu tem coisas que eu já me esqueci, mas eu sei como funciona, mas não sei muito explicar. Então, eu estava sentada e de olhos fechados, eu sabia que quem estava ali não era eu. A audição eu tinha noção,
mas eu não sentia como se fosse eu. E por várias vezes vinha um médium do meu lado e falava: irmãozinho, eu escutava, seja bem-vindo, você não está sozinho, eu estou vendo que você veio para ajudar, seja bem-vindo, pode voltar todas as vezes. Então, o meu ouvido, eu não entendi aquilo, né? Mas aí depois, quando acabava a sessão, a pessoa me procurava e falava: olha, você vem desenvolver, porque você tem mediunidade, e aí foi indo. Então, você que está entrando, eu preciso explicar o seguinte: eu já expliquei em vídeo algumas coisas que aconteceram na minha vida, porque eu tenho uma missão que eu descobri que eu tenho, mas que isso vai vir com o tempo, de acordo com Deus, né, com os mentores, com a espiritualidade, que seria a psicografia. Desde quando eu era novinha eu fazia isso, mas eu não tinha noção de que era psicografia. E eu já tive muito livro, muitos, que eu fazia poemas, uma pilha assim. Meu pai queimou tudo na época, porque ele achava que eu escrevia aquilo pro meu namorado, e não era, eu sabia que não era, né? Eu tinha essa noção, mas eu não sabia nada do espiritismo quando eu era adolescente, ou não tinha noção. Aí as coisas foram acontecendo, e aí eu me desenvolvi, e com o passar do tempo, teve alguns anos, eu estou falando aqui nesse vídeo para que vocês possam entender, para quem é kardecista vai entender. Teve uma época da minha vida que eu fiquei sem escrever com a mão direita, que é a mão que eu escrevo, que eu hoje voltei a escrever com essa mão. E tudo isso tem um motivo, tem uma explicação que eu descobri através de... Deus manda pessoas, né? Manda mesmo. E às vezes, gente, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu acredito, eu digo que entre o céu e a terra há muitas coisas que a gente não conhece, mas existe vida em outros planetas, existem anjos, arcanjos e todos eles, e às vezes eles vêm na forma de ser humano para falar com a gente. Às vezes você está no meio da rua e alguém vem e fala com você sem te conhecer, e aí na parte de você tá tão para baixo, de repente você, sabe, são coisas, né, que a gente vai descobrindo. Então, eu, através de ir para São Tomé das Letras, que a gente chama de Montanha Sagrada, eu descobri, através de uma pessoa, que eu teria que me dedicar algum tempo, tipo 15 minutos, num lugar quietinha, para que viesse tudo aquilo em respeito, que diz respeito à psicografia. E no meu canal tem alguns vídeos que eu já postei, algumas coisas que eu tive e que eu passei no canal. É só você, se você quiser ver, vai em vídeos e vai correndo os vídeos lá, que tem lá. Não são muitos, mas tem uns 4 ou 5 que eu escrevi mensagens, e por sinal, assim, na hora que eu estou fazendo, eu não tenho a noção do que eu estou escrevendo. Eu só paro para ler no final. E foi me falado isso, os meus mentores me passaram, que eu poderia passar isso para as pessoas só depois da minha terceira carta que eu recebesse. E assim eu tenho feito. Então, já me explicaram, né, que a campainha toca de lá para cá, não é daqui para lá, e que tem, às vezes, a psicografia é uma coisa muito assim. Quando a gente começa com a psicografia, não é aquela psicografia que as pessoas querem muito, que dá detalhes, dá nome, datas, e fala nome do bisavô, do tataravô, do não sei quem. Quando a gente começa
escrevendo, apenas passando mensagens, né? E é assim que eu faço até eu chegar ao momento, se Deus me permitir evoluir nesse sentido, que eu evolua. Então, eu estou usando isso, é uma forma de ajudar as pessoas. Então, se essa é a minha missão, então eu dedico 15 minutos, eu paro, e tem dias que não vem nada, eu fico ali e não vem nada. E tem dias que eu recebo, eu escuto, não que eu recebo, que eu me incorporo, não. Eu recebo a vibração. E aí vem como se eu estivesse escutando nitidamente e, sabe, e eu vou escrevendo. Então, isso também é uma evolução que eu tenho que ir fazendo aos poucos, porque mais atrás eu ficava meio na dúvida, e agora não. E agora eu não tenho mais dúvida, eu vou passando tudo que eu vou escutando, não paro, não leio. E às vezes eu escrevo mais de 2 páginas e eu só vou no final, que eu paro mesmo, que eu sei que parou, porque parou, e aí eu sinto, e aí é que eu sinto que eu posso ler. Então, ontem, foi dia 4, né? Essa mensagem eu fiquei nos meus 15 minutos, e quando eu prometi para eles, né, que nem essa pessoa chegou em mim e foi através dela. Ela disse, a minha pergunta que eu fiz para ela lá na Montanha Sagrada foi o seguinte: como é que eu vou ter certeza de que isso que eu estou fazendo não é uma coisa assim, né? Não sou eu que quero. Aí ela disse assim, eu falei, como que eu vou ter certeza que eu vou receber alguma coisa ouvida deles? E ela me respondeu o seguinte, Katrina, você vai dedicar esses 15 minutos a eles. A espiritualidade é que vai saber dizer para você e vai te guiar. Se tiver que ser, vai ser. Se não vier nada, você cedeu os seus 15 minutos de tempo seu para eles. E foi aí que eu entendi que essa era uma missão que eu tinha. Então, gente, ontem, dia 4 de abril, eu sentei na mesa e ia ficar 15 minutos, que é o tempo que eu dedico para eles. Só que eu sempre, a maioria das cartas, eu coloco o horário que eu sento e no final eu coloco o horário quando termina, quando eu sei que terminou, eu coloco o horário. E muitas vezes não é 15 minutos, tá, gente? Vocês vão ver. Eu vou agora, a partir de agora, eu vou passar esse recado, que eu não tenho nome, tá? Aqui não, eu li já, não tem nome de ninguém, mas eu vou passar porque eu me sinto na obrigação de passar, porque talvez através disso eu possa ajudar muitas pessoas. Eu entendi o recado e eu vou passar para vocês o que me foi passado, tá? Bom, 4/4/2024, às 19h51. O desapego para evoluir. Esse é simplesmente um tema. É como se fosse quando alguém faz uma redação e dá um... Então, o desapego para evoluir. Quando amamos alguém, é muito difícil deixar esse amor, esse sentimento. Mas o apego já diz, pertence à matéria e não ao espírito. É necessário tomar essa decisão, que pode não ser nada fácil. A matéria, as lembranças, a carne, momentos, tudo vai se passando como um filme. O cordão do perispírito não consegue se desprender. Vai e volta. Tudo parece sonho, mas na realidade se torna um pesadelo. Quero acordar desse pesadelo e não consigo. Me sinto cansado pelo esforço de achar
de tentar ficar. Me sinto perdido. É como se eu saísse e entrasse em transe por várias vezes, sem saber aonde estou. Não consigo pensar, não sei o que fazer. Apenas me sinto preso a um corpo por um fio, uma corda. Me movimento, mas não saio. Meu corpo não sai do lugar. Me sinto gelado, como se estivesse com muito frio. As sensações são estranhas. Eu falo, mas ninguém me escuta. Sei que não morri, porque vejo o meu corpo como estou. E não gosto do que vejo, da forma que estou. Vejo você me olhando, falando comigo, e não consigo responder. Você não me ouve, mas sinto sua dor. É a minha de querer ficar ao seu lado. Então me pergunto, como? Com meu corpo inerte, sem forças e quase sem vida, mas sinto a sua presença constante. Não me sinto sozinho, parece que estou numa transição entre corpo e alma, entre o amor e o desapegar. Dói em mim ver suas lágrimas. Não vejo com meus olhos, mas com minha alma. Ultimamente grito por socorro, porque minha alma também se sente cansada. Estou dividido entre me deixar guiar pela luz e pela voz que me pede calma e desprendimento, e pela sua presença ao meu lado, que eu não quero deixar. Queria te falar tantas coisas. Penso que poderia ter sido melhor quando eu estava em minha saúde. Tantas coisas. Às vezes aqui ao seu lado, enfurecido, eu grito. Queria que você escutasse que eu te amo, mas por mais que eu grite, você não me escuta. Fico revoltado. Muitas vezes tento arrancar tudo isso que está grudado em mim, mas é aí que entendo um pouco que estou inerte. Gosto de sentir você ao meu lado, não quero te deixar. Quantas vezes poderia ter falado o quanto eu te amo, mas nunca fui de ficar falando. Achava muito mimimi e cada dia que passa, gosto de sua presença. Sinto seu amor, sua dor. Grito, me debato pela revolta, me sinto confuso. Então vejo luzes à minha volta. Escuto eles dizendo para me acalmar que tudo vai ficar bem. Vejo luzes verdes e brancas. Então me sinto como se estivesse me dado um calmante e adormeço. Parece que durmo por horas. Parece que começo a entender que fico aqui com você ao meu lado e lá, esse fica aqui com você. Peraí, gente, que às vezes a escrita fica meio ruim. Começo a entender que fico aqui com você ao meu lado. E lá, esse lá que não sei onde é, mas me alivia. Não vejo o rosto nas luzes, mas escuto eles me pedindo que eu me desapegue à sua presença. Mas é difícil, porque você sempre me deu forças. Você não sabe, mas eu e você estamos nessa luta do desapego da carne, do corpo. Escuto eles conversando isso. Você pode não acreditar, mas eles falam com nós dois. Estou começando a entender esse processo, mas preciso que você entenda.
e aceite também. Preciso me desligar, não há o que fazer, mas preciso que você entenda que não precisa se preocupar com o meu corpo. Ele não necessita mais de cuidados, minha amada. Eu preciso descansar e você também. Não há mais nada que eu nem você podemos fazer, a não ser desapegar. Para eu evoluir minha alma. Nosso amor não vai morrer. O amor verdadeiro é sublime e permanecerá para sempre em nós. Saiba que você jamais será esquecida. Te amo eternamente, hoje e sempre. Um cheiro no cangote, minha princesa, do seu xereque. Eu achei engraçado esse final, né? Mas é triste isso. Eu entendi, né? E aqui eu coloquei o horário quase 9 horas da noite. Então vocês vejam quanto tempo que eu fiquei das quase 1 hora, né? 19h51 para 20h53, 1 hora e 2 minutos eu fiquei para escrever isso. Porque assim, eu não sei explicar o porquê, mas muitas vezes tudo que eu escrevo às vezes demora. No momento que eu estou escrevendo, eu não tenho a noção do tempo. Eu só vou ver a noção do tempo depois que eu finalizo. Então eu queria passar essa mensagem para vocês. Não sei, pode ser que algumas pessoas estejam talvez passando uma situação dessa. Então, através da espiritualidade, esse recado veio. E eu sinto como se fosse uma psicografia, né? Não sei, pode ser que isso sirva de consolo para uma ou outra pessoa, mas eu resolvi postar aqui, tá bom, gente? Então é esse o vídeo que eu queria falar para vocês hoje e passar para vocês, tá bom? Amadinhos, amadinhas. Para quem está entrando agora, de vez em quando eu vou fazer isso, não é toda hora, porque como eu falo, essa campainha vem de lá para cá, não é eu que quero, né? Porque muitas vezes eu sento nesta mesa que eu tô, eu fico os 15 minutos e não começa nada, então é porque não tem nada para passar ou para ser dito. Tá bom, amados e amadinhas? Então, até o próximo vídeo e amanhã para os próximos signos, que será Áries e Peixes, os últimos 2 signos. Tá bom? Beijos no coração da cigana para vocês.